Olá, meu nome é professora Mariana. Essa é a nossa quinta aula. Hoje nós iremos abordar o gênero textual publicitário. Então, nós vamos discutir o que são os gêneros publicitários, o que são panfletos e o que são os gêneros de internet. Começando pelos gêneros publicitários. A ideia que a gente tem sobre um gênero publicitário são os anúncios que são divulgados em outdoors, propaganda de televisão, esses anúncios que a gente recebe nas redes sociais, Instagram, Facebook, etc. Bom, qual a finalidade básica de um anúncio publicitário? Vender um produto. Para que esse anúncio ele possa convencer o leitor de comprar o produto, ele precisa ser argumentativo e ele precisa ser persuasivo. Então, os gêneros publicitários, os anúncios, eles sempre buscam utilizar a função conotativa e sempre recorrer a recursos linguísticos, sejam eles verbais ou não verbais, né? Imagens, sons e etc. Então, o anúncio publicitário, ele vai exclusivamente convencer o leitor, o interlocutor, da ideia que ele está vendendo sobre o produto dele. Então, ele tem que convencer o interlocutor de que aquele produto ele é essencial na vida daquela pessoa e por isso ela precisa comprar aquilo imediatamente. Então, ele vai explorar os aspectos emocionais do interlocutor e é por isso que ele precisa ser criativo e para ser criativo ele vai fazer a utilização de recursos linguísticos, principalmente funções de linguagem. Por exemplo, a gente conhece bastante o anúncio do remédio Doril, que é o tomou Doril, a dor sumiu. Qual o recurso que ele utiliza para esse anúncio? Ele utiliza a rima e a combinação de palavras para que aquela ideia pegue fácil, para aquela ideia pegue fácil, justamente para a pessoa sempre lembrar que o dia que ela tiver dor de cabeça, o remédio que ela tem que recorrer é o Doril. Porque como o próprio anúncio já diz, tomou Doril, a dor sumiu. Ou seja, você vai tomar o remédio e imediatamente essa dor vai passar. Quando o criador de um texto publicitário, ele vai fazer a construção do seu texto e ele vai discorrer sobre as vantagens daquele produto, ele tem que pensar em 3 categorias. A primeira é a categoria temática. Ela vai possuir uma vantagem quantitativa, ou seja, ele vai focar em argumentar que o produto dele é mais barato e que rende mais, ou que é o mais vendido, o campeão de vendas e etc. Ou vantagem qualitativa, que é focar realmente na qualidade do produto, o produto ele é mais nutritivo, ele é mais gostoso, ou ele vai focar em vantagens ideológicas, que é um produto que ele atende um público restrito, diferenciado, ou até mesmo a marca que tem algum comprometimento com alguma causa. Agora que a gente já conhece um pouquinho sobre os textos publicitários, vamos às características dos gêneros. A gente já sabe que ele utiliza na sua composição elementos verbais e não verbais, que são textos e imagens, então a linguagem dele é mista. Ele usa uma linguagem persuasiva, que é justamente para persuadir o interlocutor a comprar o produto, de que ele precisa do produto. Ele tem uma linguagem que ela é adequada, dependendo do público-alvo, para qual aquele anúncio vai ser direcionado, se ele vai ser direcionado para o público feminino ou para o público infantil. Ele sempre utiliza verbos no imperativo, ou seja, compre, use. Ele usa de recursos estilísticos como figura de linguagem, jogo de palavras e etc. Enquanto os panfletos eles surgiram no século XIII, durante a circulação de um poema de amor em latim na Inglaterra. Esse poema ele se chamava em latim Pamphilus Seu de Amore, que se popularizou e ficou conhecido como pamphlet em inglês. A palavra pamphlet então passou a ser utilizada para se referir a textos menores na época, diferente dos livros manuscritos. Em contrapartida, no português, a palavra foi traduzida para panfleto, que era um folheto utilizado para divulgação. Então, hoje, o panfleto ele possui a função de divulgar informação de maneira rápida,
de mão em mão. Ele pode levar consigo qualquer tipo de informação. Então, por exemplo, a gente tem os panfletos nas épocas de eleições, tem panfletos para divulgação de lojas, produtos, divulgação de livro, enfim. Então, de forma bem resumida, o panfleto ele busca transferir informações de forma rápida. Atualmente a gente tem a divulgação em massa, em rede social, enfim. Muitas empresas ainda fazem o uso de panfletos. Por último, nós vamos discutir o último tópico, que é os gêneros digitais. Com o avanço da tecnologia, das redes sociais, internet, alguns gêneros que já existiam foram adaptados. Por exemplo, o gênero carta. Hoje nós temos o e-mail. O e-mail ele é considerado um gênero digital. Ele tem basicamente a mesma estrutura da carta, ele tem a mesma função da carta de transmitir uma mensagem para alguém que está a longa distância, mas ele é um gênero digital, porque o canal dele é a internet. Além disso, outros gêneros digitais também vêm surgindo ao longo do tempo. Por exemplo, postagens, compartilhamentos, tweets. Também hoje a gente discute bastante o meme como um novo gênero digital, porque o meme ele também transmite uma mensagem, assim como a gente viu, por exemplo, sobre anúncios publicitários, ele utiliza uma linguagem mista, verbal e não verbal, ele comunica, contextualiza, então o meme também pode ser visto como um novo gênero digital. A gente também não pode esquecer dos blogs, que são basicamente diários digitais, e as principais características do nosso gênero digital são a produções de textos mais curtos. Então, por exemplo, nós temos os tweets, que deve ser utilizado um número de caractere. Ele tem um limite de um número de caractere, por isso que ele é um texto mais curto. Além disso, o intuito também dos posts, dos tweets, são passar uma mensagem de uma maneira mais direta, mais curta. Utiliza também, como eu já falei, essa linguagem mista, utilizando elementos verbais e audiovisuais. Abreviaturas também, porque como a gente está falando sobre posts em redes sociais, a linguagem utilizada já é outra, né? Uma linguagem mais formal, é uma linguagem informal. Então, por isso tem essa questão das abreviaturas. Bom, o conteúdo da aula de hoje ele foi bem breve, bem curtinho. Então, para atividade prática, eu deixei um texto para vocês fazerem a leitura, a interpretação e depois responder 10 perguntinhas a respeito do texto. Bom, eu vou ler aqui o texto com vocês. Bom, o texto se chama A Mentira e ele é de autoria do nosso grande escritor de crônicas, Luiz Fernando Veríssimo. João chegou em casa cansado e disse para a mulher, Maria, que queria tomar um banho, jantar e ir direto para a cama. Maria lembrou a João que naquela noite eles tinham ficado de jantar na casa de Pedro e Luísa. João deu um tapa na testa, disse um palavrão e declarou que de maneira nenhuma não iria jantar na casa de ninguém. Maria disse que o jantar estava marcado há uma semana e seria uma falta de consideração com Pedro e Luísa deixar de ir, que afinal eram seus amigos. João reafirmou que não ia. Encarregou Maria de telefonar para Luísa e dar uma desculpa qualquer, que marcassem o jantar para a noite seguinte. Maria telefonou para Luísa e disse que João chegara em casa muito abatido, até com um pouco de febre, que ela achava melhor não tirá-lo de casa aquela noite. Luísa disse que era uma pena, que tinha preparado um banquete de veal, que era uma beleza, mas que tudo bem, o importante é a saúde e é bom não facilitar. Marcaram o jantar para a noite seguinte, se João estivesse melhor. João tomou banho, jantou e foi se deitar. Maria ficou na sala vendo televisão. Ali pelas 9, bateram na porta. Do quarto, João, que ainda não dormira, deu um gemido. Maria, que já estava de camisola, entrou no quarto para pegar seu hobby de chambre. João sugeriu que ela não abrisse a porta. Naquela hora só podia ser chato. Ele teria que sair da cama, que deixasse bater. Maria concordou, não abriu a porta. Meia hora depois tocou o telefone, acordando João. Maria atendeu. Era Luísa querendo saber o que tinha acontecido. Por quê? Perguntou Maria. Nós estivemos aí há pouco tempo. Batemos e ninguém atendeu. Vocês estiveram aqui para saber como estava João. O Pedro disse que andou sentindo a mesma coisa há alguns dias e queria dar umas dicas. O que houve? Nem te conto, contou Maria, pensando rapidamente.
O João deu uma piorada, tentei chamar um médico e não consegui. Tivemos que ir a um hospital. O quê? Então é grave. A febre aumentou, ele começou a sentir dores no corpo. Apareceram pintas vermelhas no seu rosto, sugeriu João, que agora estava ao lado do telefone apreensivo. Estava com o rosto coberto com pintas vermelhas. Meu Deus, ele já teve sarampo, catapora, essas coisas? Já, o médico disse que nunca tinha visto coisa igual. Como é que ele está agora? Melhor. O médico deu uns remédios e ele está na cama. Vamos já para aí. Espere. Mas Luísa já tinha desligado. João e Maria se entreolharam. E agora? Não podiam receber Pedro e Luísa. Como explicar a ausência das pintas vermelhas? Podemos dizer que o remédio que o médico deu foi milagroso. Que eu estou bem, que podemos até sair juntos para jantar, disse João, já com remorso. Eles iam desconfiar. Acho que já estão desconfiados. É por isso que vem para cá. A Luísa não acreditou em nenhuma palavra que eu disse. Decidiram apagar todas as luzes do apartamento e botaram um bilhete na porta. João ditou o bilhete para Maria escrever. Bota aí. João piorou subitamente. O médico achou melhor interná-lo. Telefonaremos do hospital. Eles são capazes de ir ao hospital à nossa procura. Não vão saber que hospital é. Telefonarão para todos. Eu sei. A Luísa nunca nos perdoará a blanquete de vela perdida. Então, bota aí. João piorou subitamente. O médico achou melhor interná-lo na sua clínica particular. O telefone lá é 236-668. Mas esse é o telefone do seu escritório. Exato, iremos para lá e esperamos o telefonema deles. Mas até que a gente chegue ao seu escritório, explicando ao porteiro a sua presença, ali no meio da noite. O telefone já estava tocando. Maria apertou o nariz para disfarçar a voz e atendeu. Clínica Rochedo. Rochedo, espantou-se João, que se atirara ofegante numa poltrona. Um momentinho, por favor, disse Maria. Tapou o fone e disse para João que era Luísa. Que mulherzinha, o que a gente faz para preservar uma amizade e não passar por mentiroso? Maria voltou ao telefone. O senhor João está no quarto 17, mas não pode receber visitas. Sua senhora, um momentinho, por favor. Maria tapou o fone outra vez. Ela quer falar comigo. Atendeu com a sua voz normal. Alô, Luísa. Pois é, estamos aqui. Ninguém sabe o que é. Está com pintas vermelhas por todo o corpo e as unhas estão ficando azuis. O quê? Não, Luísa, vocês não precisam vir para cá. Diz que é contagioso, sussurrou João, que com a cabeça atirada para trás preparava-se para retomar o sono na poltrona. É contagioso, nem eu posso chegar perto dele. Aliás, eles vão evacuar toda a clínica e colocar barreiras em todas as ruas aqui perto. Estão desconfiados que é um vírus africano que... Bom, após a leitura do texto, nós temos aqui 10 perguntinhas. Compreensão de texto. Primeira pergunta. Quando João resolveu ficar em casa, mesmo depois de ser lembrado do compromisso com o casal de amigos, ele assumiu sua responsabilidade? O que fez? 2. Para a surpresa do casal João e Maria, o que aconteceu depois do telefonema, dando a primeira desculpa? A terceira questão, ela já não é dissertativa. Vocês vão precisar selecionar uma das opções, A, B, C ou D. A pergunta é, o que nos revela, a princípio, a atitude de Pedro e Luísa? A, desconfiança. B, preocupação. C, desatenção. D, irritação. A4. Justifique sua resposta à questão anterior. Então, vocês vão ter que justificar a resposta que foi dada na questão anterior. 5. Qual foi a desculpa que João e Maria inventaram quando Luísa disse que estava indo para a casa deles? 6. Que mulherzinha. O que a gente faz para preservar uma amizade e não passar por mentiroso? Qual a real preocupação de Maria? Preservar a amizade ou não passar por mentirosa? 7. O texto se encerra com a fala de Maria terminada em reticências. O emprego desse sinal de pontuação dá a entender que... Aqui, novamente, vocês vão ter que escolher uma das opções. A. Luísa descobriria tudo. B. Luísa e Pedro ficariam mais desconfiados. C. Haveria novas mentiras. D. Era realmente a última mentira. 8. O texto é cômico. Em que reside a sua maior comicidade? 9. Que provérbio bem popular poderia ser aplicado ao texto? E por último, 10ª questão. Explique sua resposta em função do texto. Bom, são essas 10 perguntinhas bem simples. Aqui é só para avaliar a compreensão de texto de vocês. Qualquer dúvida, entrar em contato com os professores via fórum ou e-mail, tá bom? Bom, hoje a gente fica por aqui. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima.